Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Estamos de volta, nosso cenário novo, mais um programinha. E hoje mais que especial, porque além de Diego Machado, Pedro Losso, e aí pessoal, beleza? Thiago Guimarães. Nós temos também Fábio Carvalho, da Educação Física e Saúde Coletiva, para debater aqui com a gente tudo sobre o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, galera. Estão sabendo, né? Fresquinho, acabou de sair do forno. É isso. Então vamos nessa? Então, pessoal, a gente está aqui recebendo hoje Fábio Carvalho, como o Diego já apresentou. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Fábio, seja bem-vindo à Academia de Quinta. Todo programa que a gente tem um convidado é especial. E hoje, além de tudo, a gente está gravando esse programa no dia 8 de julho. Sim. Dia do cientista, Dia Nacional do Cientista, né? Do pesquisador da do ciência. pesquisador e da ciência, excelente. E o Fábio é o cara que tá no meio, é um profissional completo, vou falar assim, tá, Fábio? Sem muito, vou puxar um pouquinho de saco. O cara é um profissional completo, porque foi professor de Educação Física Escolar, hoje em dia o cara trabalha no SUS. Eu vou começar assim, primeiro, dando parabéns pelo teu trabalho, cara. A gente segue teu canal do Instagram já tem um tempo, a gente até já trocou uma ideia antes. Então, parabéns pelo teu trabalho no Instagram, por divulgar a ciência como você divulga, e também pelo seu trabalho no SUS. Então, assim, eu queria... Viva o SUS! Viva o SUS! E eu queria... Olha que maneiro, a gente tá com um cientista falando sobre saúde, sobre o SUS, nesse momento tão... que isso tá tão em alta, né, cara? Eu acho muito interessante. Inclusive, eu já queria aproveitar a deixa do momento que a gente vive e já talvez fazer a primeira pergunta pro Fábio, né? Que ele vai poder contar um pouco da história pra gente. Inclusive, aproveita, Fábio, use o espaço como você bem entender aí. Obrigado. Por que o guia agora? Né? Por que surgiu a ideia de fazer o guia nesse momento que a gente está vivendo agora? Mas antes de você responder, eu vou manter aquele só pra pedir o like de quem ainda não deu aí no YouTube, aquela curtida. Dá biscoito pro garoto. Biscoitada dada, responde essa aí que já é uma das principais perguntas logo de cara. Inicialmente eu vou agradecer o convite de vocês, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, achei a iniciativa muito interessante, então desde já vou ser um fã e vou torcer muito para o podcast vocês crescerem, que eu acho que é um espaço bem legal para a gente poder conversar de uma forma mais informal e mais leve, né? Acho que ciência também é isso. Essa é a ideia. Falando do dia 8 de julho, então viva a ciência brasileira, viva o Sistema Único de Saúde, que está aí no meio dessa pandemia de Covid segurando as pontas. Se não fosse o sistema, ia ser muito pior. Que momento. E falando o porquê do guia agora, eu acho que o guia não veio agora, né? Como a gente estava conversando também um pouquinho antes, o guia, eu pelo menos, que eu me recordo assim, que eu tenha vivenciado, que eu tenha tido ficado sabendo, em 2015, eu fui uma primeira reunião lá na USP, na Faculdade de Saúde Pública, o grupo... Eu não vou lembrar o nome do grupo de pesquisa agora, mas era liderado, então, pelo professor Alex Florindo, lá da Educação Física da USP. Ele já puxou uma ideia como essa, o pessoal da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, por alguns representantes do Ministério da Saúde, o professor Yara Carvalho estava lá, enfim, e outras pessoas, para poder conversar sobre essa ideia. O professor Pedro Halal não estava lá, mas participou remotamente, que eu não lembro se ele estava viajando, se ele estava no Sul, enfim. Então, assim, essa ideia do guia, ela, pelo menos desde 2015, está aí na rua. Só que entre você conseguir fazer um TED, né, como a gente falou, que é o instrumento de parceria no governo federal, né, Ministério da Saúde transferindo recursos para uma universidade, como foi a Federal de Pelotas, essa questão de negociação, pactuação, e segundo o professor Pedro Halal ontem, na apresentação científica do guia, ele disse que em 2019, o então secretário de Atenção Primária à Saúde, né, quando assim que essa secretaria foi criada no Ministério, era o Dr. Erno, eles foram conversar e conseguiram, de fato, firmar essa parceria, né? Então, a gente trabalhou no guia no ano passado, até o final do ano, se eu não me engano, já tinha entregue tudo, então tinha um tempo no Ministério da Saúde trabalhar na edição e tal, mas ele poderia ter sido lançado um pouco antes. Eu acredito que por conta da pandemia, é um momento mais complexo, ficou para agora. Sim, então, ele surgiu agora por diversos elementos, mas a ideia dele já é um pouquinho anterior, né? Uma coisa que foi muito ressaltada ontem na apresentação científica foi isso, o guia, ele chamado de atemporal, né? A gente espera que esse guia dure 5, 10 anos. Então, poderia ter alguma coisa, uma nota de rodapé falando da pandemia de Covid? Poderia, mas o guia não pretende
promover a atividade física ou ser um documento indutor de políticas públicas de promoção da atividade física somente nesse momento, né? Isso vai perdurar. Se a gente for pensar, por exemplo, no guideline da OMS, um de 2010 e de 2020, 10 anos. Sim. Então, a gente tem um tempinho também para que as evidências científicas que embasam esse tipo de documento, que elas avancem, né? Então, acho que é isso. Então, agora, desse contexto, mas a ideia dele já é um pouquinho anterior. E, Fabião, aproveita e fala pra galera que ainda não sabe, que tá voando também, qual é o objetivo principal desse guia, assim? Porque, claro, nós estamos aqui na área, a gente sabe bem do que se trata, mas a gente fala também para muitas pessoas que são interessadas no assunto, mas que não são propriamente ditas professores, enfim, tem um conhecimento por cima da coisa. Então explica para eles também do que se trata o guia. Eu acredito que o principal potencial do guia de atividade física para a população brasileira é ser um forte indutor de políticas públicas de promoção da atividade física, né? Eu vou me permitir falar também um pouquinho em práticas corporais, porque nas políticas que embasam esse tipo de programas e ações no SUS, desde 2006 existe a Política Nacional de Promoção da Saúde, que registrou como um eixo de ação as práticas corporais e atividades físicas, né? Tem toda uma discussão na literatura que puxa mais para um lado biológico, outro mais para um lado das ciências sociais e humanas. Eu, particularmente, minha defesa já há algum tempo é que se eu falar em prática corporal, eu quero necessariamente abarcar toda a questão biológica do gasto energético, do movimento corporal, da contração muscular voluntária, e quero considerar também que isso acontece num contexto, num determinado ambiente que envolve pessoas que se relacionam com o seu corpo e com o movimento de diversas formas, né? Sociocultural então, também eu falando de prática corporal, falando de atividade física, eu estou falando do movimento corporal humano relacionado à saúde. Sim. E aí com as suas diversas dimensões, né? Desde aquela evidência epidemiológica que traz uma relação a menor risco da doença crônica A, B ou C, quando você faz mais atividade física, até os sentidos e significados que as pessoas dão para esses movimentos corporais, para as práticas corporais ou para a atividade física. Então, tem essa questão conceitual na nossa área, pelo menos no SUS, ou quem discute a partir da saúde coletiva, mas eu particularmente eu falo prática corporal, eu falo atividade física, eu junto os dois e por opção tenho feito isso. E é aquela Pode falar. Desculpa. Não, e é aquela discussão de sempre da divisão do corpo e mente, né? Quando a gente fala sobre o exercício físico e o exercício como se fosse um remédio mesmo, mas não está associado ao lado social, e estava falando da diferença das linhas de pesquisa, né? Acaba que a área sociocultural acaba ficando um pouco de fora, muitas vezes, do debate da educação física, e ela também é muito importante. Então, o que você falou é muito interessante, que vocês, na hora da elaboração do guia, abraçaram todas as áreas, todos os campos da educação física. Inclusive, esse é um dos pontos que mais move aqui o Academia de Quinta, né? Que é justamente sair um pouco dessa área mecanicista e trazer um pouco para a área de políticas públicas, da educação física como instrumento, uma ferramenta social também, né? E a gente quer justamente trazer os profissionais que trabalham nessa área para sair daquela coisa quadrada, né? De você entrar nas redes sociais e só ficar vendo o cara fazer um agachamento, fazer uma barra, fazer um supino. E a gente fica nessa, né? Como emagrecer, como ficar grandão, como não sei o quê. E sair dessa coisa quadrada e entender que a atividade física é uma forma de prevenção, né? De criar saúde. Tem como você ir muito mais a fundo. E a gente quer fazer esse debate. E é difícil isso, cara. É quebrar onda mesmo. Aí, completando com o que você fala e que o próprio Fábio falou agora há pouco, eu senti uma falta no guia de uma definição própria do guia para a saúde. O guia ele não traz uma definição da saúde. A definição que fica mais ou menos é um pouco a definição da OMS, né? Que seria a contribuição da OMS é o mais perfeito bem-estar físico, social e mental. Só que o próprio guia ele não traz isso, ele meio que ainda fica com a OMS, enquanto que a gente sabe que tem diversos autores que já estão saindo esse mais perfeito bem-estar, né? A gente até falou já sobre isso aqui, pra aceitação, pra harmonia entre a pessoa, o ambiente, mente, enfim, sim, como a gente estava falando. Então, mais amplo, eu talvez, senti um pouquinho de falta desse conceito de saúde no guia, definir. O guia define a diferença de atividade física para exercício físico, já de cara. Eu achei isso bem interessante. E a gente, inclusive, até fez um programa agora, 2 programas atrás, também sobre esse assunto, diferenciando exercício, atividade física, os jogos, né? Só que aí o guia eu fiquei um pouco sentindo falta disso. Você acha que essa definição... 2 pontos. Só vou dar Tá, falei. Dar só 2 passos atrás, uma coisa que você falou.
que falou que na sua leitura, mesmo um guia de atividade física, ele conseguiu abarcar umas questões mais amplas, né? Sim. Eu concordo com você, mas eu acredito que isso está longe de ser consenso, tá? Porque, assim, muita gente que defende a ideia de práticas corporais, eu imagino que não vai se ver por não ter o termo práticas corporais, né? Eu entendo, trabalhei nos capítulos, li o guia no momento da consulta pública, reli agora. No meu entendimento, a visão ampla está ali, né? Então, ou alguma visão ampla está ali. Mas, ao mesmo tempo, conversando com um professor, acho que foi ontem, hoje, por Instagram, o professor Edson Guimarães, que é lá da Unesp, acho que ele é doutorando, enfim. Ele trabalha também, ele é uma pessoa que estuda a atividade física no SUS, práticas corporais no SUS. Ele me fez uma pergunta que eu estou até agora pensando, que eu acho que dialoga muito com o que você falou, né? O que faltou no guia, né? Eu sou um grande entusiasta, um grande defensor do guia, eu acho que um documento como esse é essencial, mas acho que todo documento está aí para ser, inclusive, criticado e, eventualmente, numa próxima versão, ou para além do que está nas linhas atuais, a gente conseguir avançar. Então, eu particularmente não tinha pensado nisso. De fato, não tem uma definição de saúde, uma saúde ampliada, uma saúde que está na Constituição brasileira, que está em todas as normativas do SUS, pelo menos do ponto de vista, vou chamar de discursivo normativo, é uma ideia mais do que não ficar doente, mais do que prevenção por prevenção. Sim. Mais do que ausência de doença. Isso. Eu até combinei com ele, falei assim, cara, eu vou fazer uma releitura, porque agora eu quero tentar entender, achar o que não tem num guia, e talvez, assim, com muita honestidade, talvez tenha coisas que não tenham que ter para um guia desse poder sair, né? O exemplo que ele colocou foi assim, o que tem de relação à diversidade, né, e questões étnico-raciais. Eu lembro que no momento da consulta pública apareceu alguma coisa nesse sentido e a gente interpretou ou defendeu que tinha que incluir assim o assado, Tem bastante. mas revendo agora eu acho que não tem. É isso, assim, eu quero reler para poder ver se realmente não tem, se tem algum cantinho desse, algum capítulo desse tem uma frasezinha que talvez dê para poder dizer que tem, mas não o suficiente. Mas aí é aquilo, né? O guia sai numa determinada perspectiva de sociedade nesse momento. Então, assim, se ele for tentar avançar muito em coisas que eu acho interessantes, eu, Fábio, talvez o guia não saia. Tá? É uma situação totalmente hipotética, não estou dizendo que se colocar questão racial, o governo A, o B ou C vai barrar, não é isso, tá? Eu não tenho como afirmar isso. Mas, assim, é um documento governamental e o governo atualmente tem determinadas opções. Quando mudar o governo federal, estadual e municipal na próxima vez, ele vai ter as opções dele. Né? Então, política pública também tem isso, né? Tem um time de quem, de fato, coloca ele na rua. Sim. Então, o ministro, o secretário, vai ter uma coisa ou outra que vai deixar passar que não vai passar. A gente está vivendo muito isso na educação atualmente, né? Tem algumas pautas aí super polêmicas, super discutidas, mas que o governo tem alguma prerrogativa de tentar implementar, e aí, Congresso, sociedade, vamos ver o que sai. Então, para mim, acho que foi bem legal esse ponto que você tocou, porque a gente também lê o guia pensando no que não tem lá, né? Eu tenho umas anotações aqui, mas vamos chegar lá com calma. Ô, Fábio, nesse caso é melhor feito do que perfeito, né? Porque pelo menos a gente tem o guia. Né? E assim, a ideia é justamente essa que você falou, é a gente poder... O guia está feito, está publicado, agora a gente vai analisar criticamente, né? Vai fazer aquela análise crítica disso, e vamos melhorar numa próxima oportunidade sempre, porque, na verdade, a sociedade ela é cíclica, né? E a gente está sempre em evolução. Então sempre tem alguma coisa a mais para ser colocada, sempre tem algum ponto a mais surgindo aí. Isso não é só ciência, né? Isso é políticas públicas. A gente primeiro, quem estuda políticas públicas sabe, a gente primeiro bota a prática, aí ela vai ser debatida, ela vai tomar porrada de todos os cientistas, de todas as pessoas que pesquisam aquilo e do público em geral que está usufruindo da política pública, e aí depois cabe atualizações. Você falou que pensa nesse guia por 5, 10 anos, e por mais que ele trate ali de ciência por ciência, ele está posto para um contexto social. Esse contexto social ele vai ter que ser atualizado porque ele está feito para essa sociedade. A sociedade daqui a 10 anos não necessariamente vai entender as coisas de uma mesma forma como a gente entende hoje. Então, provavelmente vão caber atualizações, por mais que seja o mesmo guia, né? E é isso. Primeiro bota em prática, depois ouve os feedbacks, né? E assim, a gente tem alguns feedbacks para dar, mas tá muito bom. Ainda bem que saiu, né? Talvez se fosse ficar buscando com tanto esmero assim, não sairia. Então, que bom que tá aí, que bom que tá na rua. Eu tenho para mim que em política pública a gente não pode pensar em tudo ou nada, né? Sim, ou a gente só quer aquilo que é o ideal, seja lá para quem for, né? Digamos que nós quatro convergimos, tivéssemos convergência num determinado assunto da política pública de atividade física. Legal, pode ser o ministro, presidente, secretário e o diretor, mas tem outras pessoas, tem outros grupos de interesse também dialogando com isso aí, pode não ser o ideal para eles. Então, eu acho que é isso, é melhor o feito do que o perfeito.
E mesmo antes de 5 ou 10 anos, quando sair um novo guia, a gente tem um papel de, enquanto cientistas, pesquisadores ou militantes da área, profissionais, ler, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é tão legal assim. Faltou isso aqui. Então, a gente vai produzir, vai publicar, nesse sentido, tentando complementar, criticando, enfim, elogiando, mas colocando alguma coisa na rua para além do que está hoje registrado no guia, né? Sim, Você toca num ponto agora que eu achei interessante. Você fala que a gente tem que ler o guia, a gente tem que dominar o guia. O guia, pela leitura dele, fácil, que a gente pegou e leu... Aliás, um ponto, desculpa te interromper, Não? mas é que é um ponto sensacional esse. Todos nós concordamos nisso. O guia tem uma leitura facílima, assim, super simplista, assim, né? Qualquer pessoa é capaz de ler o guia e entender o que está dito ali, não precisa ser nenhum especialista na área. Justamente. E isso eu acho fundamental. Sim, justamente porque o público-alvo do guia ficou muito claro na leitura dele que o público-alvo é a população. É para a população pegar e ler, porque ele fala diretamente assim, você encontrará informações para como você pode praticar atividade física. Ou então, assim você pode utilizar esses exercícios. Ele fala diretamente pro leitor. Ele não fala para uma pessoa que vai passar essa informação. Orientar outra pessoa. Como é a OMS, quando tem as diretrizes dela de atividade física, ela é feita assim, a informação está ali. Pega a informação e passa adiante. Essa não, é uma informação direta para o leitor. Só que aí... E além disso, deixa bem claro que qualquer dúvida, você procure a rede de apoio próxima da sua região, né? Mas a minha crítica é na questão assim, eu gostei muito, tá de parabéns, eu achei que foi muito boa essa escolha dessa forma de falar com o público. Tá fácil de ler, tá fácil de entender. Só que, foi o que o Fábio falou, a gente tem que ler e a gente tem que abraçar o guia. O professor de educação física, né? Porque eu acho assim, o povo brasileiro não tem o costume de ler. Esse guia não vai chegar no povo. Não vai chegar da forma pura. Simplesmente assim, olha, tem o guia, toma aí. Não vai chegar sem o professor. O professor vai ser o mediador. Então o professor, agora, acho que acima de todos os professores, professor de educação física escolar, ele tem uma grande ferramenta, porque se ele não abraçar, não ler o guia... Eu acho que para professor de educação física, a leitura do guia tá até meio... Se o cara tá procurando ler o guia para pegar alguma informação... de certa forma, meio até broxante. Isso aqui eu já sei. Pro professor, ok. Bom, e tem um capítulo específico de educação física escolar também. Sim. Mas o que eu tô falando é o seguinte, o professor, quando ele lê o guia, ele vai falar assim, tá, muito fácil, isso aqui não vai me dar uma informação, tipo, como eu vou montar um treino pras pessoas. Não é esse o objetivo. O objetivo é você pegar o guia e você levar isso pra população. Como? Atividades com os alunos, reuniões com os pais, passar a importância pros pais lerem o guia, pros alunos lerem o guia. Como você vai apresentar isso? Aí que tá, que foi o que o Fábio falou. A gente tem que ler o guia, mas não é pra gente usar na nossa aula especificamente, é pra gente ser o portador dessa informação. Dá pra entender o guia como uma base, né? A base da base. E a partir daí você evolui. O que você pensa disso, Fábio? Então, é importante, vamos tentar ampliar um pouquinho. Eu acho que não só o professor da educação física, tá? Qualquer profissional de saúde, porque o guia é isso. A gente pensa em política pública na saúde, na atividade física, na prática corporal, em políticas intersetoriais, né? A gente quer que a saúde, a educação, a assistência social, a cultura se dessas práticas para poder fazer as mais diferentes ações. Perfeito. Esse guia, ele é organizado, ele foi publicado pelo Ministério da Saúde. Então, ele é um documento setorial, então, do setor saúde, né, do Sistema Único de Saúde, não só para qualquer brasileiro, que quer se espraiar para outros setores, né? A educação física escolar está aqui dentro porque a gente tem uma característica na educação brasileira que a gente... Eu não sei como é que está o ensino médio agora com essa reforma que eu não acompanho, mas a gente tem 8, 9 anos de educação física, então o meu sonho é que a gente consiga formar educandos que consigam sair ter algum conhecimento, alguma habilidade, atitude para poder, por exemplo, gerir a sua prática corporal, a sua atividade física e, quiçá, o seu exercício físico. Você conhece, porque ficou 8 anos estudando educação física, aí brincou pra caramba, jogou bola, jogou vôlei, correu, queimado, mas também aprendeu alguns conceitos, por exemplo, de intensidade, de volume, de frequência, enfim. Então tem um pouquinho disso, né? E outra coisa que é bem importante defender, que aí eu faço defesa muito feliz, é que assim, é um guia para a população, né? A gente está falando aqui no podcast com público-alvo de colega de pares na educação física, mas eu já falei isso lá atrás, eu vou repetir. Eu tenho uma preocupação que a educação física capture esse guia e ache que é um documento dela para a sociedade e que ela precise sempre mediar esse guia. Isso vai ser bom? Sim, eu acho que isso é necessário, eu acho que é um papel nosso, eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, a gente é educação física. Mas isso não pode ser uma condição. O guia só vai para a rua, as pessoas só vão entender um guia num serviço de saúde numa escola se o profissional de educação física pegar ele e traduzir. Né? Então,
essa perspectiva de fazer uma leitura fácil, de fazer uma fala bem popular, por exemplo, diabetes, hiperglicemia, aumento de açúcar no sangue, coisa assim que pra gente vai falar assim, pô, será que é isso mesmo? Não é um documento técnico com um profissional fazer pesquisa no sentido de conseguir prescrever mais exercício, conseguir melhorar sua prescrição, conseguir melhorar sua aula de educação física escolar. Não é esse o objetivo. E quando você diz que esse documento não vai chegar na população, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Esse, quando eu falo nosso, é da sociedade brasileira, né? O Ministério da Saúde tem um dever de ter inclusive, isso está para sair, né? Um plano de comunicação para poder dizer como é que vai fazer isso. A gente tem tido, a gente lá na equipe do INCA, né, tem tido reuniões com a equipe lá da CGPROF, que é a Coordenação de Promoção da Atividade Física, uma finalidade específica, né? Governo, enfim, Ministério, aqui no Rio, em Brasília. Sim. A gente quer fazer umas parcerias. Mas uma coisa que a doutora Dalila, que é a coordenadora atual da CGPROF, coloca, é que assim, eles têm um desafio, eles já estão articulando várias ações, eu acho que eles estão fazendo um trabalho bem legal de bastidores, que não aparece, que é trabalhar na gestão do SUS, que aí é o nosso papel, enquanto INCA, enquanto Ministério da Saúde, enquanto CGPROF, de colocar, por exemplo, legal, ninguém em sã consciência é contra a atividade física, todo mundo vai bater palma. Quantos governos estaduais, municipais, governo federal estão investindo em programas, estão colocando ação na rua, estão contratando profissionais de educação física ou dando material para os profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde conseguir aconselhar a atividade física, entendeu? É isso que a gente precisa entender um pouquinho, é isso que eu acredito que o guia vai poder ser um grande... Eu chamei na última semana um pontapé de segundo tempo, né? Porque não começou agora, a profissão da atividade física no Sul já tem bastante tempo, na educação, enfim. Mas a gente espera, a gente acredita, eu particularmente vou trabalhar para isso, para que esse guia seja um importante marco para daqui em diante a gente conseguir ter mais recursos para a política, ter mais recursos, inclusive, para contratar profissional de educação física para o SUS e para as outras áreas. Então, eu acho que esse é o desafio que está posto. Você fala para mim assim, a gente vai conseguir? Não sei. A gente não vai conseguir também? Não sei. Não vou topar ser pessimista, mas... Também, se eu falar assim, não, tá tranquilo, tá tudo resolvido. Pô, aí Fábio, tu é maluco, né? Tá resolvido por quê? Como? A gente confia nesse caminho, tem um caminho aí pra frente. A gente confia nesse caminho que tá sendo tocado, né? A gente acredita que esteja no caminho certo, talvez. Mas semaninha, vamos acreditar, né? Acreditar, mais uma vez, cara. Mais uma vez é importante falar sobre o tempo de maturação que essa política vai precisar, né? Por isso que é bom não tentar atualizar e mudar tudo de ano para ano. Porque vai demorar para chegar na população, vai demorar para ficar na boca do povo, isso vai demorar. Talvez o grande tchan de ser escrito bem direto para a população seja justamente de não precisar ser traduzido, né? Então a gente vai divulgar a leitura dele, não precisar traduzir e transformar ele. Isso é muito legal, mas vai levar um tempo, cara. Vai levar um tempo. Quando eu falo a escola... Eu não falo que o professor vai ter que traduzir aquilo que tá ali. Fazer a ponte. Mas fazer essa ponte. Assim, você sabia que existe esse guia? Então, eu acho que esse é o papel. Exatamente. O meu medo era o professor pegar aquela leitura e falar assim, isso aqui não presta. E abandonar a função dele de fazer essa divulgação também. Entrar, como o Fábio falou, de divulgar o projeto, divulgar a atividade física. Esse guia, ele foi distribuído, se eu não me engano, além da maneira virtual, ele foi distribuído para cada unidade do SUS, não é? No Brasil todo. Não sei se cada unidade, mas tem uma tiragem grande que imagino que vai ser ainda, né? Então, mas documento físico, né? O guia, o livrinho, vai ser distribuído sim. E aí, Fábio, acho que a gente podia aproveitar esse gancho, não fugindo do tema do guia, que a gente ainda pode retomar ele, mas aproveitando esse gancho aqui, falando sobre as unidades do SUS, queria que você falasse um pouco para quem está ouvindo a gente aqui, e até para a gente mesmo também, que não está nessa área, como é que é a atuação do profissional de educação física no SUS. Né? Tipo, como é que é o dia a dia do profissional, como é que você chega, como é que a população chega até você, como é que você trabalha com a população? Falando especificamente de mim, do meu trabalho no Instituto Nacional do Câncer, a população não chega porque eu trabalho com gestão, né? Eu trabalho com prescrição, com ofertas de atividade física. Então, eu trabalho numa área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer, que é na coordenação de prevenção e vigilância, né? Vocês são aqui do Rio, o INCA geralmente é mais conhecido pelas unidades hospitalares, né? Os Vermelha, Rodoviária e aqui as duas em Vila Isabel. Mas além dessas unidades hospitalares, então de ofertar assistência para o paciente oncológico, a gente é um instituto, né? Então a gente tem um papel de assessorar o Ministério da Saúde nas políticas de oncologia, aí pesquisa, prevenção, tratamento, enfim, toda a gama relacionada a uma questão oncológica, principalmente no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, porque é onde a gente está localizado, né? Em relação à política pública, a gente, na minha área, faz apoio para governos estaduais e municipais. Sim. A gente
tem uma rede de multiplicadores, por exemplo, que tem representantes estaduais, da Secretaria Estadual de Saúde, das municipais, das capitais principalmente, dos COSENs, que é uma representação nos estados que junta o governo estadual, a área da saúde estadual e a área da saúde dos municípios, né? Então a gente presta assistência especificamente na prevenção e controle do câncer, mas o Ministério da Saúde, por exemplo, faz isso para estados e municípios em relação à atividade física, especificamente sobre a atividade física, né? Fazer um breve resgate histórico, né? A gente tem atividade física no SUS desde 1990, pelo menos, com um programa chamado Serviço de Orientação e Exercício, lá em Vitória, no Espírito Santo. A gente publicou um artigo liderado pelo professor Leonardo Vieira, ano passado na revista Movimento, contando essa história, eu deixo como sugestão, até mando o link para vocês depois. Ótimo. Legal. Porque acho que é legal pensar a gente 30 anos atrás, 31 anos agora, né? Tem gente da mesa que não tinha nem nascido ainda, hein? Vou nem falar, não. Eu só queria dizer graças a Deus por isso, mas tudo bem. Legal, manda o link, a gente coloca o link também na descrição. O pessoal que tá assistindo no YouTube, dá o like agora, já pode ir no link no final do vídeo pra a gente botar lá depois. Dá o biscoitinho. Aliás, falando que no Instagram a gente tá falando do guia também. Então, esse guia é papel nosso dos Instagrams, não sei nem como fala isso no plural. Instagrammers. Enfim, o pessoal que tá falando sobre educação física nas redes também divulgar. É mais um lugar pra divulgar tudo isso. Vamos fazer TikTok e Reels falando sobre o guia. Fazer assim, ó. Pronto, o meme do programa tá pronto. Então, pelo menos 30 anos aí desse tipo de prática no SUS, tá? Obviamente, se você pensar esse programa, ele nasceu junto com o SUS, né? Porque o SUS, 86, tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 88 foi para a Constituição, e 90 a lei orgânica do SUS foi colocada na rua, né? Uhum. E, obviamente, não é uma lei que foi feita no final de 1990, a 80, 88, 142 saíram no finalzinho de 90. No dia seguinte tem um Sistema Único de Saúde pegando o Brasil e 5.500 municípios. Até hoje está em construção, por assim dizer, né? Mas aí, início dos anos 2000, essa discussão sobre atividade física e alimentação saudável ganha corpo na Organização Mundial da Saúde, por exemplo, em 2004, com a estratégia global. Vai ganhando corpo e em 86 também surge um movimento em âmbito mundial, também liderado pela OMS, relacionado à promoção da saúde, né? Que aqui, mais uma vez, no início dos anos 2000, ganhou muita força no Brasil. E em 2006 surge uma Política Nacional de Promoção da Saúde, na qual as práticas corporais e atividades físicas foram incluídas. Então, é um grande marco para as práticas corporais e atividades físicas no SUS essa política, né? Sim. Então, completando 15 anos esse ano. 2007, Programa Saúde na Escola, que depois incluiu também essas práticas no rol de ações. 2008, o então Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que foi uma equipe de atenção básica, uma equipe do SUS que permitia a inclusão do profissional de educação física. 2011, a Academia da Saúde, né, que hoje é um dos principais programas de atividade, prática corporal e atividade física no SUS. Em relação ao profissional de educação física, né, então desde 1990 tem alguma lei, obviamente era uma capital, um município do Brasil, diversas, ou mais alguns municípios sem ainda uma ideia de um programa nacional que tivesse uma espécie de normativa única que fosse colocado em prática nos diferentes municípios. 2006 com a política, 2008 com o NASF, onde tem a principal inserção na educação física no SUS. E para responder como encontrar esse profissional, aí você tem que ir no seu município, né? Porque a atenção primária ou a atenção básica ela é gerida pelos municípios. Sim. Aqui no Rio, por exemplo, tem um programa muito forte com a Academia Carioca. Então, quem é assistido pelas unidades básicas de saúde, pelas clínicas da família, centro de saúde, como chama aqui no Rio, se tiver uma academia carioca perto, tem acesso a esse profissional. Isso muda de acordo com cada local. Tem as aulas, acompanhamento, né? Tudo planejado bonitinho para cada um, né? Sim. Então, posso botar só um pouquinho sobre o guia, que me surgiu uma dúvida aqui, uma questão. Eu fugi do assunto, pode voltar. É porque eu também estudei políticas públicas e algo que a gente sempre falava muito sobre... meu mestrado é em políticas públicas. Não, tô falando com... Eu falei sozinho, falava. Falei sozinho. A gente falava muito sobre qual metodologia a gente vai utilizar para coletar dados, para entender se funcionou ou não depois de posta na rua. Quais são essas metodologias? Vocês já provavelmente pensaram nisso. Como averiguar, como aferir se realmente funcionou ou não, ainda mais tendo em vista que a gente está pensando aí em 5, 10 anos. Verdade, boa pergunta.
Tá falando especificamente do guia, né? Do Como é que guia. vai avaliar o guia? Isso. Excelente pergunta. Isso é uma das coisas que apareceu bastante ontem na apresentação científica. Eu, particularmente, não tenho clareza ainda, né? Porque não é uma área de estudo minha. E com o lançamento do guia da OMS ano passado, eu vi que teve uma discussão muito forte sobre isso, né? Os dados que a gente tem hoje em dia sobre prevalência de atividade física, Vigitel e PNS, isso é uma coisa, né? Eu não sei se eu teria que pensar bastante, mas eu acho complexo afirmar que o guia vai ser capaz de mudar a prevalência de atividade física, porque, para além do guia, ele pode ser um mero papel na mesa de alguém que a gente vai ler, vai gostar, mas se não tiverem os próximos passos, que é investimento em política pública, o guia vai ter vai ter o seu potencial muito limitado, Sim. né? Então, eu imagino que, por exemplo, o professor Pedro Alau, o comitê científico, o Daniel Ampierre, doutor Daniel Ampierre, doutor Leandro Garcia e outros, né, outros colegas, vão pensar nisso, já pensaram, pelo menos quando lançaram o guia, já tem mais ou menos uma ideia do que fazer. Mas, inclusive, isso vai levar algum tempo, né, porque é isso, o guia saiu semana passada, tem um tempo de colocar ele na rua, por exemplo, distribuindo para as unidades de saúde, discutindo em alguns fóruns, discutindo nos congressos da nossa área, por exemplo, como o Combrace, como o Sebafes. Uhum. Então, vai levar um tempo para poder amadurecer e conseguir avaliar. Eu não consigo te precisar qual seria a melhor metodologia, qual a melhor forma agora de avaliar a implementação do guia, né? Mas eu li algumas coisas quando saiu da OMS, porque eles já estavam tentando avaliar ou entender um pouquinho para trás, né, de 2020 para trás, considerando que o guideline da OMS tem 10 anos. Uhum. Talvez o Observatório Global de Atividade Física, né, que já tem há algum tempo aí na rua, consiga trazer mais elementos, mas eu confesso que agora eu não consigo te especificar, tem que fazer isso, fazer aquilo, porque eu ainda estou no momento de curtir o guia. Claro. E aí vem três chatos aqui, ficar tipo, pô, debatendo, não, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, aqui tá bom, aqui não tá. Não, vamos embora trocar, porque isso tipo de coisa me instiga a pensar um pouquinho mais. Eu não sou da área de avaliação, né, de políticas e tal, mas assim, quero ver o que vai sair para poder entender um pouquinho melhor e ver como é que a gente... Leigamente... A gente tá aparecendo aqui engenheiro de obra pronta, né? Depois que a obra tá pronta, fica lá olhando, porra, aquela parada ali podia ser diferente. Sim. Não, mas sabe qual é, cara? É porque, falando muito assim, diretamente, logo que eu vi sobre isso, foi a primeira coisa que me surgiu, porque é uma coisa muito multifatorial, né? É difícil você mensurar o quão foi o livreto, porque me lembra muito uma política feita, eu acho que nos presídios de São Paulo. Ó, a comparação é só sobre a mensuração, tá? E justamente sobre educação sexual para os presidiários. E foi distribuído livretos lá, e depois eles conseguiram mensurar se deu certo ou não pela incidência de doenças venéreas mesmo, assim, sabe? E menor incidência de estupro, algumas coisas do tipo. Só que ali você tá falando né, é algo muito fechado, é muito fácil de você mensurar, é um presídio. Tipo assim, tá cortado de todos os outros fatores, quase todos. Quando a gente lança pra população algo desse nível, a gente tá falando sobre, será que foi o livreto que melhorou? Caso melhore, né? Ou será que foi a mídia falando sobre isso? Será que foi a novela das 7? Será que foi o maior número de profissionais de educação física na rua? A melhora da qualidade da educação física escolar? É difícil você atribuir a uma única coisa, uma única fonte, né? Pois é, porque é multifatorial, entendeu? Mas eu acho que o livreto ele é um marco. Eu acho que o livreto ele pode servir obviamente como um marco. certeza. Sim, como um marco. Eu acho que a gente tem os índices de sedentarismo, a gente sabe quanto por cento da população brasileira é sedentária ou é obesa. A partir, acho que talvez desses índices, daqui a 10 anos, você, consenso, refaz e você reavalia, mas esse é o problema, é muito multifatorial, tem muitos entendeu? Fatores, mas ele é um ponto, assim, olha só, pode ser que a partir daquele momento possa ter tiro. Tô chutando uma forma de talvez avaliar isso no futuro. Posso dar uma opinião de como poderia ser? Por consulta pública. Por consulta pública. Você leu, você mudou depois? Porque assim, eu acho que o profissional de educação física ele vai te dar de pronto o que ele achou, como a gente tá fazendo. Mas aí o que a gente tá te dando de pronto é a nossa opinião sobre o documento. Acho que a gente não viu ainda a aplicação disso na população. Catar da população. Ainda, né? Entendeu? Catar da população anualmente, a cada 2 anos. E aí, galera? Vocês estão sabendo mais sobre saúde hoje em dia? Fazer um survey mesmo, os sabe? Os próprios usuários do survey, sistema, né? Então, enfim. Tá aí a opinião dada. Para a gente falar em monitoramento e avaliação de política pública, seja do guia, seja de qualquer outra,
primeira coisa que a gente tem que pensar é qual o enfoque, né? Assim, o que eu quero saber quando eu for analisar esse tipo de coisa? Eu quero saber se as pessoas leram o guia, que é uma forma. Eu quero saber se o guia contribuiu para as pessoas praticarem mais atividade física, é outra. E aí a gente vai falar assim, mas será que o guia tem esse poder? Ou o guia per si, só ele tem esse poder? O guia vai conseguir mudar determinados condicionantes da saúde para as pessoas conseguirem, por exemplo, ter mais tempo, ter acesso a um profissional de educação física, a um programa público? Então, assim, é possível fazer esse survey que você falou, virtualmente, até relativamente, vou chamar de fácil e barato, nem tanto, mas é possível. Mas, assim, o que eu quero saber do guia, né? Se a finalidade for, como o que não é o Cabelo, que eu não sou muito bom de nome. Pedro, Cabelo, Diego. Pedro. Thiago. Thiago. O careca é o Pedro, o cabelo é o cabelo. cabelo. Exatamente. É por eliminatório, entendeu? Com cabelo é cabelo. Sem cabelo é Pedro. Por exemplo, a gente tem dados da vigilância epidemiológica no Brasil de atividade física é muito forte. PNS, Vigitel, sobrepeso e obesidade, Vigitel, PNS e outras pesquisas, isso é muito forte. Agora, eu particularmente acho que essa perspectiva epidemiológica de saber quem atende a recomendação da OMS agora brasileira de 150 minutos e tal, esse é parte do fenômeno do movimento corporal relacionado à saúde. Além disso, eu preciso saber outras coisas. Então, se eu olhar só isso, por exemplo, o guia não ajudou, o guia é um fracasso, mas no que ele ajudou? Ele ajudou as pessoas a entenderem um pouquinho mais. Sim. E talvez mudar a atitude, não para alcançar a recomendação, mas para poder fazer mais alguma coisa, tornar o seu dia um pouco mais ativo. Então, assim, é um desafio grande conseguir monitorar e avaliar esse tipo de coisa. Não é impossível, isso vai ser feito, tá? Não pelo Fábio, porque o Fábio não é dessa área. Isso vai ser feito. Tá só aqui sendo sabatinado. Mas pensar o enfoque também, que a gente vai querer saber a parte do guia, é importante. Sim. Porque vai ter gente querendo linkar o guia à prevalência de atividade física, ótimo, nada contra, isso tem que ser feito também. Mas vai ter gente como eu, que seria mais do meu lado, de tentar entender um pouquinho, cara, o que isso mudou? Vou conversar com os profissionais de educação física da Academia da Saúde que tiveram contato com o guia. Cara, isso é mais do mesmo para você? Isso mudou alguma coisa? Qual estratégia que você viu lá que vai te ajudar, que vai para além do que você já faz no cotidiano? Sim. Aí talvez uma abordagem qualitativa seria mais adequada. Na vigilância epidemiológica, prevalência é uma abordagem mais quântica, mais epidemiológica. Aí são inúmeras possibilidades de avaliar isso, né? Eu acho que o guia ele é muito feliz quando ele traz a população para a elaboração do guia, né? Que eles também entrevistaram a população. E no próprio texto, no primeiro capítulo, que eu acho que até é o capítulo mais importante, durante todo o texto do guia, eles convidam a pessoa a reler o primeiro capítulo. Logo no último parágrafo, ele instiga a população a reflexão e diálogo interno sobre as políticas públicas daquele ambiente que ele vive. Então, além de convidar a pessoa o tempo todo para fazer o exercício de uma forma autônoma, né, que o Fábio até falou, a gente vê as pessoas passam 8 anos na escola fazendo educação física e quando saem não são capazes de criar uma própria rotina, né? A gente já falou isso aqui várias vezes, eu acho que é super... A gente vê no Japão lá os idosos fazendo exercício na praça, né? Exercício de força, na real. Porque a gente vê muito carioca aqui, pelo já menos, vem da cultura, né, fazendo corrida. A gente tem o Cooper trincado na nossa cultura até hoje, né? Então o carioca, pelo menos... Isso vem muito associado ao futebol também. Sim, a gente está associado. Eu acho que brasileiro, né? Esse é o grande legal da gente ter um guia pro povo brasileiro. O guia, ele fala muito sobre atividade física como os esportes, né? Ele está sempre citando, pratique esporte, chame amigos. Nisso o guia é muito feliz, eu acho que é perfeito nesse ponto. E ele finaliza esse primeiro capítulo convidando o povo a uma reflexão social e termina assim, convide os seus amigos para fazer, e se não tiver como, né, você procure as autoridades responsáveis e cobre as autoridades responsáveis para que vocês tenham condições de praticar. É aquilo que você fala sempre aqui, né? A única política pública na favela é a polícia. Então, eu acho que resume muito bem. A única presença do Estado nas regiões periféricas geralmente é a força policial, né? A gente não vê presença da saúde, presença da educação, presença do lazer muitas vezes. Da atividade física pode estar associada ao lazer também, seja lá de que forma for, mas a polícia está sempre presente, né? E essa é uma crítica que a gente costuma fazer bastante aqui até. Cara, eu acho que assim, o guia, enfim, independentemente do que venha aí a ser mensurado, ele já é importante porque ele é um marco, porque ele ainda tá em um debate que ainda é polêmico, por incrível que pareça. Você no começo falou, ninguém é contra esporte.
concordo. Ninguém deve ser contra esporte. Mas atividade física. Mas poucas pessoas... Quero falar sobre isso. Vou falar Mas sobre poucas isso. pessoas a incentivam como deveria. Então eu acho que é um marco por dar importância, a devida importância a práticas esportivas, atividades esportivas, jogos, esportes, enfim. Não quero me ater à nomenclatura, acho que vocês me entenderam. E além disso, dando uma de mandinar e tentando prever o futuro, vocês falaram de Cooper e tal, eu acho que o mais importante vai ser a massificação da informação que ali está contida. Por exemplo, hoje em dia, se você perguntar para um popular qualquer, sem o menor interesse específico em educação física, quero emagrecer. Se eu fosse escolher um esporte, uma atividade, o que eu faria? Ele ia mandar você correr. Por quê? Tá massificado, tá entendido popularmente que exercícios aeróbicos, por mais que ele não saiba te explicar assim, tem maior queima calórica. Isso é uma massificação da informação. Sim. E eu acho que se o guia chegar a massificar a importância da atividade, das práticas físicas, eu acho que já é um passo do caramba, entendeu? Porque é massificar não só para a população, mas também pressionar os governos, pressionar os gestores a investirem nisso. Inclusive, um dos pontos que o guia bate é nessa diferenciação do exercício físico para atividade física, né? Sim, Logo no sim. começo. Logo no comecinho. E para quem, inclusive, você falou, né? Toda hora volta pro capítulo 1. Tá com Sim. dúvida? Volta pro capítulo 1. Que é Tá justamente com mais isso. dúvida? Volta pro nosso vídeo que explica isso. Uma outra coisa que o guia faz bastante é ligar o guia da atividade física ao guia da nutrição. Que também tem o guia alimentar brasileiro. sim. E durante todo o guia ele liga. Guia alimentar, não o guia da nutrição. Aí, É porque aí, ele é ó. nutricionista, eu olhei pra ele. Eu o prefiro guia deixar alimentar. segredo. Eu não Tá. quis me ater à nomenclatura justamente pra não dar uma gafe dessa, tá Não, vendo? cara, ele me olhou com uma cara ali. Pela tela eu senti. Falei besteira. Eu até deixei quieto, sabia que ele ia cortar aí. Porque o primeiro guia alimentar para a população brasileira era um guia para nutricionistas, né? Então era um guia que Legal. falava de nutriente e tal. O colega que é nutricionista talvez tenha acompanhado essa história. E eu trabalhava no Ministério na Coordenação de Alimentação e Nutrição, onde era o Academia da Saúde na época de 2014, quando saiu o guia. E para a ciência da nutrição, pelo menos a maioria das pessoas, ou pelo menos a maioria que eu conheço, foi um grande avanço sair de um documento da perspectiva técnica de falar, toma X% daquilo, para poder ampliar a discussão e falar de comensalidade, por exemplo. Então, o Guia de Atividade Física da População Brasileira veio depois desse aprendizado, um aprendizado de política pública, de falar, a gente não quer falar, a gente não quer ensinar ninguém a prescrever exercício, nem ensinar o professor de educação física a melhorar a sua prestação. Não é isso, a ideia não é essa. Isso é importante? Sem dúvida, mas não vai ser nesse documento, vão ser em outros. Então, só juntando uma outra ideia rapidinho, assim, a gente tem uma discussão como é que é a atuação do profissional de educação física no SUS, né? Aí uma discussão, às vezes, fica uma coisa muito etérea, assim, saúde coletiva ou prestação de exercício. Para mim é uma fácil questão, porque eu quero que o profissional de educação física no SUS saiba tudo de prestação de exercício, de grupo especial, de sei lá o quê, de biomecânica, de, sei lá, vasto medial oblíquo. Lembrando que quando eu trabalhei com musculação, eu estudei bastante isso. Pata de ganso, como é que reabilita isso, como é que reabilita aquilo. Mas eu quero que ele entenda que ele está ali num determinado contexto, que as pessoas vão fazer aquela recomendação que ele conhece, a última evidência da entorse do tornozelo, se ela tiver chance, se ela tiver tempo, se ela tiver um serviço de saúde que vai conseguir ofertar essa atividade para ela. Sim. Então, para mim, é uma falsa questão um lado ou outro. Eu sei que você é muito presente, mas eu acho que a nossa ideia, eu acho que o desafio é conseguir juntar o que você chamou de sociocultural e biodinâmico, né? Tudo bem, é legítimo que na pesquisa você vai pesquisar mais para um lado ou para o outro. Sim. Você vai se formar, vai dar aula numa universidade, vai trabalhar com prestação de exercício. Pô, legal, numa academia, legal. Preciso saber um pouco mais disso, é com isso que eu trabalho. Mas até para vender meu personal lá, eu preciso saber que eu estou lidando com uma pessoa. Não adianta eu querer... Eu sei que hoje o dia é de supino, eu tenho que fazer 3 de 10 com carga X, carga máxima. Cara, o cara hoje não tá bem, a menina hoje não tá bem. Aí tu vai passar... Aí a evidência, a ciência passa por cima da pessoa que tá na tua frente. Então tem um pouco disso que... Às vezes fica uma polarização que eu acho que vira uma falsa questão. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que tentar cada vez mais juntar esses polos que às vezes estão opostos, cada um de um lado, né? Eu acho que a gente tem que ter esse desafio de juntar isso aí tudo. Chega de polarização, pelo Acho que amor de mostrar a importância da atividade física, a importância de uma alimentação adequada é o fundamental. E eu acho que qualquer pessoa que critique esse movimento da união de pesquisadores da área para promover um livrinho, né? Um livreto pequenininho, 50 e poucas páginas, que condense ali toda a informação num linguajar de fácil acesso para a pessoa leiga poder entender
É o que você bem falou. No guia de alimentação, você não precisa ficar dizendo sobre macro e micronutrientes para aquela pessoa. Fala para ela, sei lá, bota uma foto de um prato adequado, um percentual tanto de salada, a proteína, o carboidrato, bababá. Na atividade física é a mesma coisa. Tanto tempo de atividade física por semana. Qual atividade física? Cara, aí você procura o profissional que ele vai te auxiliar. Você tocou num ponto agora que eu achei muito bom do guia, que eu olhei e falei assim, gente, até que enfim. Porque a OMS, ela fala lá de 170 e tantos minutos por... 150 a 300 minutos por semana. Por semana. Por semana. Isso pra mim, sabe o que parece? No mínimo duas. Sabe o que isso parece pra mim? Quando você encontra uma grávida na rua e se pergunta quanto tempo você tá grávida, ela fala assim, tô há 32 semanas. Eu não vou fazer a conta, brother. E o Guia Nacional, ele fala em horas por dia. Ele vem falando em horas. Isso é tão mais fácil pra pessoa ler. Isso faz uma diferença pro povo. Que, não, são 172 horas. Mas ele dá a forma... Ele é mais palpável. E ele te diz, assim, tantas horas que você pode fazer. Ele já faz a divisão, né? Não, e ele te explica o quanto que é o moderado. O que é ser moderado. Isso eu achei muito legal. Ele explica, moderado é quando você consegue fazer o exercício e consegue conversar. Você não consegue mais cantar. Cara, eu achei fantástico. Colocou pra criança de até 1 ano. Achei fantástico aquilo. Não, eu achei muito legal. Isso é muito legal. Eu trabalho com os alunos com a escala de Borg, né? Que é mais ou menos isso. Você olha lá e você... eu nem boto peso. Você tem que estar aqui no 8 do Borg. Sim. Cara, isso é o jeito que mais funciona pra quem não entende nada sobre atividade física. Não sabe mensurar em você mesmo qual é a carga adequada. A grande questão é quando que você fala pra população no geral, acho que isso é excelente. A grande questão é que a gente, como professor, sabe utilizar a escala de percepção de esforço subjetiva. A gente olha pro aluno e utiliza na hora de estar com o personal. Mas quando a pessoa tá sozinha, ela saber mensurar isso, saber o quanto que tá intenso, o quanto que tá moderado, foi muito legal eles trazerem da forma que eles trouxeram. Cara, e eu acho que a gente, de alguma forma, isso é... Eu não sei você provavelmente... Você, Fábio, tem um contato... se bem que você falou que não, né? Que você fica no administrativo, então você não tem esse contato. Então estamos todos no mesmo barco. A gente acaba falando pros pares, na maioria das vezes, ou quando tem algum aluno, os alunos têm algum conhecimento, a gente vive numa bolha e a gente às vezes perde a percepção real do quanto muitos são ignorantes quanto a essas coisas que a gente tem como muito básicas, sabe? Ignorante no sentido literal da palavra, de não saber mesmo, cara. Não chegou pra ela, tá ligado? E eu acho o guia excelente nesse ponto. Tipo assim, por mais que o guia em si, físico, não chegue pra ela... Cara, se chegar pra um professor, então isso é o básico que ela tem que saber. Show. Eu acho que já é um caminho bem dado. Por isso que eu mas falo seria que a ótimo escola se chegasse caminho. físico. Por isso que eu falo que a escola, pra mim, é o mas melhor assim, caminho. mas se chegar na unidade SUS é um excelente caminho, entendeu? Não, todos são. Por isso que eu acho que a fala dele te complementando, não contrariando, mas complementando, acho sensacional. É porque ele é sensível, então tem que falar que é complementando. O médico dando também, gostamos dessa o médico entregando também, o Oliveto falando sobre, enfim, todos os outros profissionais da saúde, eu acho, cara, é isso, é esse o caminho. E por mais que um capítulo não fique específico na cabeça da pessoa, a ideia geral do guia massificar na população, já acho assim, fizemos nosso trabalho. Lava a mão, daqui a 10 anos a gente refaz pra fazer melhor ainda. Não pode lavar a mão não, cara. Tem que tocar junto. Não, tem que lavar a mão. Claro. Mas lavar a mão, tem que lavar bem a mão com sabão. Não, é porco, tu? Não. Tá, tem álcool gel, tem álcool aqui. Não, mas é assim... Enfim. Cara, a gente meio que chegou no fim. Eu queria... A gente meio que chegou no fim. Meio que tá chegando aqui no tempo. Não, porque o tempo tá corrido e tem umas outras coisas que a gente quer falar. O Fábio falou que tem coisas que a gente percebe que tá faltando no guia, ou então... A gente vai analisar agora, que você falou. A gente é engenheiro de obra pronta, né? De obra feita. Com a leitura do guia, o Fábio ele fez parte do GT de adultos, não foi? Confirma. Correto. E tem o pessoal que teve o GT de escola e tudo mais. Eu acho que isso que eu senti um pouco de falta, Fábio, não sei se chegou essa discussão também no GT de adultos. Hoje eu participei de uma reunião com um integrante do GT de escola. Eu tenho o nome dele que eu esqueci, vou falar. E eu fiquei muito que sentia falta da discussão sobre o esporte em si. Ele convida a pessoa para praticar esporte, mas eu acho que o esporte competitivo, como a gente abordou aqui no último programa. Eu vejo o esporte, assim sou eu, Pedro, eu vejo o esporte como também um caminho para a divulgação do exercício e da educação física no geral, e de uma vida saudável.
principalmente na escola. O pessoal do GT de Escola, eles trouxeram dentro das revisões sistemáticas, né, que foi a base de estudo para a elaboração do guia, foi todo feito em base de revisões, né, e eles trouxeram uma proposta dentro ali do guia deles, do capítulo deles, de ser 3 horas de educação física, 3 dias na semana. Ah, sim. E isso não é uma realidade. Então, não é uma realidade que a gente vai encontrar. É uma proposta. Sim, é uma proposta, mas assim, tá no guia, tá respaldado pelo Ministério da Saúde. Cabe aos gestores, né, de certa públicos forma. agora tentarem Na verdade, de alguma forma adequar agora, isso. Cabe não dizer que a gente entra... perdeu tempos nos últimos anos, né? Sim, mas o que eu acho é o seguinte, em todos os outros capítulos, né, eles dão o caminho. Ó, você pode fazer isso, mas tem esse caminho, tem essas opções. E o esporte competitivo, ele não é citado no guia em momento nenhum como também uma opção e uma possível valorização da educação física escolar. O esporte é citado, pelo menos que eu me lembro de ter lido, na parte de jovens e crianças, como, inclusive fala, fazendo jabá do nosso programa anterior, sobre o estímulo aos jogos e às brincadeiras. Sim. E ao incentivo ao esporte na infância e na adolescência. Eu acho que essa parte do esporte competitivo e citar sobre o esporte competitivo, sei lá, de alto rendimento que você está falando, não aparece como também uma opção para a pessoa praticar a atividade física dentro do esporte competitivo. E para isso servir como também um porque eu acho que o esporte... tempo a mais. Enfim, eu tô só trazendo uma questão eu vejo que o esporte eu não competitivo senti. como um fim, entendeu? Pode não ser. como um meio. Eu concordo, Você eu trabalha concordo. na infância e na juventude incentivando a prática do esporte, e se ela fizer isso na infância e na juventude, talvez Se ela chegue a alto interessar. rendimento como fim, né? Eu não Não discordo de rendimento, você, não. competitivo. Eu não discordo. É porque quando a gente Não, fala tudo de alto bem. rendimento, a gente necessariamente tá falando do porque atleta. eu tô colocando né? o fim mesmo, né? Tipo, Sim, eu não discordo, mas eu acho o topo da seguinte, carreira. ele vai se retroalimentar. Porque quando você tem, por exemplo, na escola, um esporte que vai muito bem, o que acontece? Você tem um investimento em cima daquele esporte. Você tem um investimento em cima do grupo da educação física escolar. Com professores que estão também mais incentivados, porque tem material novo, tá tendo investimento. As crianças veem uma equipe na escola, também querem praticar. Eu acho que ele se retroalimenta, é isso que eu tô falando. E isso não é citado. Não sei se por opção ou realmente houve essa discussão na elaboração. Eu não sei dizer porque eu não participei especialmente desse GT, mas qual é a minha opinião sobre isso? Em geral, o esporte competitivo, ele não... Vou falar que ele não se preocupa em... deixa eu ver qual é o melhor termo. Vou chamar de assim, aceitar a todos, tá? Ou você Sim. compete bem e joga, ou você não compete e é excluído. Na minha época, eu estudava educação física escolar e trabalhava com isso. Uma coisa que eu tenho bastante orgulho, assim, de olhar lá para trás e pensar que na minha aula todo mundo não. Quem queria jogar, jogava, né? Então, assim, a ideia era fazer um ambiente que as pessoas... Eu não tenho habilidade, para mim não importa. Educação física escolar, para mim, a habilidade não importava. Aí eu consegui manejando isso, botava um moleque melhorzinho com um moleque não era tão habilidoso. Eu tenho uma memória na minha vida, só de me lembrar, me arrepio todo. E uma das minhas maiores conquistas profissionais é ver um moleque, eu dava aula em Caxias, sei lá, 2012, já tem um tempinho. Sei lá, 7º, 8º, 9º ano, os moleques de Galalau também, desengonçado, aquela fase de estirão. E o moleque, de fato, o moleque era desengonçado. O moleque não conseguia, ele tinha dificuldade motor, enfim. Por mil motivos, eu acho que ali meu papel não era melhorar o rendimento motor dele, porque a educação física escolar, se eu conseguisse fazer alguma coisinha de alguma coisa na marcha, sei lá o quê, eu fazia no meio de uma brincadeira, no meio de um jogo, no meio de uma... Ele foi o último a ficar no queimado. Legal. E provavelmente foi a única vez na vida dele que isso aconteceu, porque foi quando foi dada a oportunidade. Aí ele deu sorte, ele jogou bem, um monte de coisa. Tava sentado assim, que não tinha quadra, eu fico todo arrepiado por lembrar disso. Aí era um moleque grande, eu já dominava a turma, o moleque era um tranquilo, já tinha aquela negociação, já estava um tempo com a turma, não era 6º ano, por exemplo. O moleque foi o último a ficar no jogo, ele me olhou com o olho cheio de lágrimas, feliz da vida, assim, tio, eu sou o último, tio, professor, não vou lembrar. Eu falei, cara, meu coração, porra. Aí eu falei, cara, vamos ganhar, eu confio em você, vamos embora. Eu não lembro se ele ganhou, se ele não ganhou, isso não era importante. Mas eu acho que o esporte de competição talvez não desse chance, mesmo numa escola, para esse moleque jogar. Sim. Então, um guia que pensa em ampliar a prática, ampliar o acesso às pessoas praticarem ou praticarem mais atividade física, eu creio, na minha opinião, que o esporte de competição não é o mais adequado. Eu coloquei rapidinho aqui no Ctrl F, tem 29 vezes que aparece esporte. Então, eu acredito que o guia coloque ele como uma opção e, naturalmente, eu concordo contigo. Se a galera for caminhar, bicicleta, aí a galera vai fazer um esporte, uma escolinha, e chegue na competição, não tem problema nenhum. A ideia, eu não sou
não sei se o melhor termo é radical para dizer, não tem que ter esporte de competição. Não, tem que ter também. Mas eu acho que no guia, estimular o esporte de competição, eu creio não ser mais adequado. Então, Sim, eu quero que, foi o que ele falou, né? Que o esporte, as crianças brinquem na escola, aí, o moleque corre melhor, a mulher joga bola, o moleque ou a moleca, joga um pouquinho mais de futebol, de basquete, de vôlei, aí vai subindo até virar profissional, fazer a vida disso, ótimo. Sim, eu Mas concordo acho que pro guia... Concordo com você. Eu só acho assim, uma opção do esporte para ele retroalimentar realmente o investimento da infraestrutura da escola. Mas, enfim, eu concordo que o esporte não é nem um pouco inclusivo. O esporte, ele é além disso, rendimento. Exatamente. Pensando que o guia ele vem para promover saúde, nem sempre o esporte de competição ele está preocupado com saúde, ele está preocupado com desempenho. Eu pensei que ele ia falar isso quando ele falou, nem sempre tá preocupado, eu pensei que ele ia falar isso, mas ele falou outra vez. E eu acho que é isso, o guia ele vem para promover a atividade física como meio de saúde, né? Como você objetivar a saúde Esse é o fim, né? Um modo geral. E o esporte de competitivo ou de alto desempenho, enfim, seja lá qual for. Se fosse um guia sobre lazer, com certeza estaria. Jogue seu futebol aos domingos, sirva a cerveja junto. A preocupação principal dele é o desempenho. Inclusive, não dá nem pra gente associar muitos atletas de muitas modalidades com um exemplo de saúde, né? Não. Eu sou um exemplo. A pessoa leva o corpo ao extremo e depois sofre as consequências no resto. Eu acho que eu sou o exemplo disso. Pedro desmonta que volta e meia a gente tem que catar a chave de fenda. Galera, ô Fábio, a gente tá chegando ao fim aqui, cara. Queria te convidar agora pra você fazer o teu jabá, falar pro pessoal aí como é que te encontra. Como é que encontra o guia. Exatamente, falar como é que o pessoal encontra o guia. Vou dar uma dica, encontra o guia no nosso Instagram também, tá? Só pra... Tem no do Fábio. Então, o guia de atividade física para a população brasileira está no Instagram do Academia de Quinta. Lá é o local para baixar. Bonito, isso que é bonito. Compartilhar minha alegria de estar aqui com vocês. Para mim, esse é o formato de divulgar a ciência, de defender uma política pública, aquela coisa muito acadêmica. Eu não sou da academia, sou da gestão, né? As pessoas falam esse negócio, pesquisador isso, pesquisador completo. Desculpa o palavrão, honra nenhuma, não vou falar palavrão não. Pode falar! Não. Esse é o primeiro vídeo que a gente não falou nenhum palavrão, é verdade. O Diego se segurou o programa inteiro. Eu ia falar agora! Não falou, não. Ele deu honra, meu. Ele se segurou. Boa, garoto. Nossa, mas agora, é porque eu não tinha lembrado, agora eu tô com muita vontade. Não, segura aí, fica quieto. Desliga o microfone dele, peraí. Eu sou mais um pensando na atividade física no SUS, tem uma galera enorme aí, seja no âmbito da gestão, da pesquisa, no dia a dia, numa academia ou num serviço público, tem muita gente pensando nisso e eu acho que isso é o ideal. Ideias complementares, ideias divergentes, e aí num debate cordial a gente vai encontrando ideias, como eu falei para vocês, falando da saúde que me fez pensar, porque para quem está imerso num documento como esse, que eu participei, ou para quem pegou e leu pra caramba, às vezes tem um outro ponto que a gente não viu. Então, eu tô me colocando no desafio e compartilho com todo mundo que vai ouvir de ler o guia. Achando o que achar legal, mas lembrar assim, faltou isso, faltou aquilo, tem esse olhar mais ampliado, né? Meu jabá nenhum, é um convite pro pessoal seguir lá a página Educação Física e Saúde Coletiva no Instagram, tem no Facebook também, mas é mais caidinho. Tá aqui embaixo no YouTube, ó, tá aqui o @. E lá, cara, é uma proposta totalmente amadora de compartilhar algumas ideias de uma área que se propõe a aproximar a educação física da saúde coletiva, que não é hegemônica, cada vez mais está crescendo, mas lá em 2014 ou 2013, quando eu comecei no Facebook, tinha menos gente discutindo isso. Ele ficava quase um lazer, uma diversão de compartilhar algumas evidências que eu vou lendo, algumas coisas que eu vou pensando e construindo junto. Essa semana, vocês falaram, né, alguns convites estão rolando, eu tô achando isso muito doido ainda, que eu prefiro ficar quietinho no meu canto. Agora virou famoso, parceiro. A gente tá aí pra defender o guia, defender as práticas corporais de atividade física, defender o SUS. Sim. Isso. E aí, me chamar pra isso, eu topo. Vambora, brigadão pela oportunidade. A gente agradece, cara. Volte sempre, viu? A gente aguarda você aqui presencialmente, vamos esperar chegar essa segunda dose, acabar, né, essa pandemia dar uma amenizada. E aí a gente aguarda você aqui pra gente poder conversar, não só sobre o SUS, mas sobre outros assuntos, trocar uma ideia. Cara, tira um tempo pra comemorar também, porque como você falou, assim, não se preocupa com essas besteiras que a gente falou aqui agora não. Deixa pra se preocupar daqui a um tempinho. Por enquanto, comemora, cara, você fez um baita de um trabalho junto com tantos outros professores, junto com tantas outras pessoas. Então, parabéns mais uma vez, viu? Cara, queria também... Que tá militando aí nesse campo, pra todo mundo, toda a sociedade brasileira. Isso aí. Então, com isso, eu queria também deixar os meus parabéns pra você, pelo seu trabalho, mais uma vez, que eu falei no início. A gente vai deixar aqui os efeitos de aplausos.
pro Fábio, pra toda a galera do SUS, pra toda a galera que trabalha na área da saúde, que tá divulgando a ciência dessa forma que a gente acredita, da forma que você também acredita no seu Instagram, divulgando estudos super relevantes, super atuais. Então, pessoal, segue o Instagram do cara, segue aqui o Academia de Quinta. Volte sempre. Curte sempre o nosso vídeo. Sempre que você tiver alguma ideia, cara, quiser debater, tem aqui 3 fissurados pela educação física a fim de debater e concordar e discordar sobre qualquer assunto. Essa é a nossa missão. Dar voz ao professor de educação física, dar voz à saúde, né? Ao profissional da saúde, como o Fábio defende bastante, não só a educação física, mas a saúde em si. A gente tem essa missão. Pensar fora da caixinha, né? Por favor. E difundir ciência, né? Sim, nossa função principal aqui. Então, Fábio, valeu. Mais uma vez, obrigado. A todo mundo aí. Esse foi mais uma Academia Tamo de Quinta. junto. Espero que vocês tenham gostado, galera. Leiam o guia, divulguem o guia. Valeu! Um abraço. Vinhetinha. Gente.